Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segundo dia aqui de Tata Steel Masters 2022, olha aí, começamos bem janeiro, aí começamos bem o ano de 2022 e a gente tem esse torneio aqui reunindo muitos dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Magnus Carlsen nessa segunda rodada vai encarar a Nishigiri. Magnus Carlsen recentemente declarou na mídia que um dos poucos objetivos que ele ainda tem com o xadrez, um deles é passar de 2.900 de rating, ser o primeiro da história a passar a barreira dos 2.900 de rating. Ele tem esse objetivo ainda, o Magnus Carlsen. Outro objetivo dele é ganhar do Firuza, ele falou. Tá bom, ele quer que o Firuza ganhe o torneio de candidatos e quer ganhar o Mundial contra o Firuza. E aqui, então, o Magnus Carlsen, será que ele vai conseguir passar aí desses 2.900 de rating? Vamos dar uma olhada nessa partida então, segunda rodada que aconteceu hoje. Magnus Carlsen contra a Nishigiri. Magnus Carlsen abre aqui com o peão Dama D4. O Giri responde com cavalinho F6, C4, E6. Aqui, se jogar cavalo C3, pode jogar o Marinho Índia. O Magnus Carlsen joga com cavalo em F3, D5 aqui pelo Giri. E o Magnus Carlsen decide jogar a sua catalã. A abertura que ele jogou contra o Nepomniachtchi, e ele ficou com peão a menos, com qualidade a menos, e fez milagre lá para empatar, né? Conseguiu fazer milagre para empatar contra o Nepo depois de muito sufoco. Magnus Carlsen repete essa mesma abertura. Bispo E7 aqui pelo Giri, bispo G2 indo pro fianqueto, roque, e o Giri fala, ok, eu vou capturar esse peão e ficar aqui com um peão a mais. E o Magnus Carlsen segue com cavalo A3. Olha que legal esse lance aqui, porque ele impede o lance B5, ele já pressiona o peão de C4, e ele dá a possibilidade para o Giri, se ele quiser, de capturar esse cavalo mesmo, entregar o Carlsen vai ficar com um par de bispos. No entanto, o Carlsen vai ficar com os peões prejudicados aqui na coluna da torre. E o Giri decide fazer isso então e vai para o lance bispo por A3, tá bom? Outra possibilidade aqui é jogar bispo D7. Aliás, 40% das vezes que jogaram isso de negras, as negras empataram. A gente tinha certeza que o Giri, por isso, ia jogar esse lance, mas aí o Giri faz então o lance bispo por A3, tá bom? Aqui B por A3 pelo Magnus Carlsen e agora sim bispo D7 pelo Giri. Temos A4, olha que lance espetacular aqui do Carlsen, mais uma vez tentando controlar aqui a casa de B5 e sempre com temas aqui de forte ataque na diagonal de casas claras, né? Então A4, um lance muito importante. A partida seguiu com bispo C6 e agora bispo A3, atacando aqui a torre, controlando também a casa de E7. Torre E8 foi jogada e agora Dama C2 pelo Magnus Carlsen, atacando o peão central. O Giri segue desenvolvendo, o cavalo de bem em D7, o Magnus Carlsen agora tem a possibilidade de recuperar o peão, só que ele tá levando o cavalo B6, olha que legal essa linha, né? O Carlsen não captura aqui agora, ele não faz o lance dama por C4, porque ele tá levando um cavalo B6 e depois que a dama sair, enfim, o peão aqui tá bem enfraquecido, né? E aqui as pretas podem continuar de diversas maneiras, inclusive capturando aqui bispo por A4. Então o Magnus Carlsen aqui não captura o peão e segue agora com torre de A em C1. Olha que lance legal. Esse lance inibe o lance bispo E4. Por quê? Não foi jogado, mas se o Giri faz um lance como o bispo E4, por exemplo, o Magnus Carlsen tem dama por C4 e já está pressionando lá em C7. Então olha que legal essa torre na coluna AC aqui do Magnus Carlsen. O Giri então não vai jogar bispo E4 e o Giri segue com A6 aqui, um belo lance aqui do Giri, né? Então já controlando aí a casa de B5, preparando para jogar um B5 aí no futuro, né? Uma outra linha muito interessante aqui que alguns computadores apontavam era jogar com bispo D5 e A5. Isso aqui é sofisticado. Para quê? Para poder jogar depois no futuro com cavalo B6 e não levar o A5 do Carlsen, né? Por exemplo, se as pretas jogam cavalo B6 em qualquer momento, leva A5. Então uma outra ideia era segurar o peão, deixar jogar um torre 1 para jogar E4, por exemplo. Ó, essa linha aqui legal, né? Deixa jogar a torre 1, preparou para jogar E4, joga o A5, olha que chique essa linha. E depois de E4, volta o bispo aqui para C6 e tá ameaçando o cavalo B6 e não vai ter o avanço do peão para A5. Legal essa linha também, né? Uma linha bem interessante, poderia seguir aqui de diversas maneiras. Completamente jogável uma linha como essa. Mas aqui o Giri preferiu jogar com A6, o Magnus Carlsen recupera agora logo o seu peão, leva cavalo B6 e agora o momento mágico, galera, o momento mágico aqui da partida, porque a gente fica calculando o que você vai fazer aqui, né? Uma possível ideia é jogar com dama B4, né? Aqui você tá, de certa forma, cravando aqui o cavalo, continua trazendo uma proteção aqui em A4 e tudo mais. A gente tava na dúvida, o que será que o Magnus Carlsen vai jogar? Ou ele vai jogar um dama D3 aqui, sei lá, deixa cair lá em A4, vai fazer outra coisa. O que o Carlsen vai fazer aqui? Ele vai ficar com um peão a menos?
E o Carlsen faz o assustador lance aqui, dama C3. E a questão é, será esse um lance genial ou será um erro? Porque a gente ficava falando, esse cara é de outro mundo, né? Deixar o adversário capturar com tempo sobre a dama, jogar dama C3, vai deixar ele capturar e vai ter que mexer a dama de novo, né? Ou esse cara é um gênio, né? Ou ele pendurou aqui, mas é difícil acreditar que ele pendurou o peão, né? Então realmente o Magnus Carlsen vai para um lance inexplicável aqui, uma coisa de outro mundo, dama C3. O Guiri segue agora com cavalo por A4, capturou, e agora dama B3 aqui pelo Magnus Carlsen. Olha que legal, ele tá ameaçando torre por bispo, seguido de dama por cavalo, né? Então, talvez tenha sido essa a ideia aí do Carlsen, né? Ele deu uma provocada e agora ele já tem aí a iniciativa. E fica difícil já para o Guiri se defender. O Guiri vai para um lance bastante natural aqui da posição, que é o lance dama D5. E agora você fala, agora acabou o Carlsen. Agora o Carlsen tá perdido, porque o Carlsen tem um peão a menos. Aqui o Guiri vai forçar a troca das peças. A dama protegeu aqui em C6, o cavalo vai estar protegido, não dá para jogar torre por C6, não tá caindo em B7, o cavalo tá protegido, acabou. Aqui vai trocar peça e o Guiri no mínimo vai ficar bem confortável aqui na posição. E o Magnus Carlsen vai pro assustador lance aqui, torre por C6, galera. Esse lance aqui, a gente tava fazendo essa análise ao vivo, né? Eu tô fazendo as transmissões ao vivo a partir das 10 horas da manhã do Tata Steel. E a gente fazendo essa análise ao vivo, falou, com a ajuda de computador, a gente chegou à conclusão de que haveria torre por C6, mas que era um negócio de outro mundo. E o Magnus Carlsen, nessa hora, realmente, a gente fala que chacoalhou o universo aqui, jogando esse lance, né? Porque esse lance é profundo demais e a gente vai ver a beleza. Bom, aqui você não pode jogar dama por, porque simplesmente o peão toma e o peão tá atacando o cavalo, né? A gente teria uma posição bem vantajosa aqui para as brancas. Então a partida segue com dama por C6, o Guiri simplesmente captura aí a peça, Magnus Carlsen tem um peão a menos e uma qualidade a menos aqui na posição, e o Carlsen segue agora com cavalo E5, abrindo todo tipo de ataque aqui para cima do Guiri. A dama tem que continuar protegendo o cavalo. Dama B5, lance natural, continua protegendo aqui o cavalo, ameaçou trocar, e aqui a frieza de jogar o lance dama C2 aqui pelo Magnus Carlsen. E o Carlsen tá ameaçando tudo e mais um pouco, né? Porque a dama tá meio amarrada na proteção do cavalo, tá vindo torre na coluna B, tá vindo ataques em B7, o bispo vai capturar em B7, vai lá pra C6. É uma loucura defender essa posição. O Guiri segue aqui com o cavalo D5, tá bom? Os computadores, olha que posição difícil. O que você vai jogar? Aqui o Maurício Moraes, aqui o nosso inscrito, fala a verdade. O computador tá dando 0 aqui, tá dando que tá igualada a posição. Mas a pergunta que a gente faz pro ser humano aqui é, o que você vai jogar para ficar igual aqui nessa posição? Né? O que as pretas jogam? Né? Então esse aqui é interessante da posição. Apesar do computador tá dizendo que tá igual, as pretas estão quase perdidas já, né? Porque o que você vai jogar? E o computador manda jogar cavalo B6 aqui. Nenhum ser humano faria isso, né? Porque tá levando aqui bispo por B7 e agora tá atacando a torre, tá ameaçando o bispo C6 e aqui teria que encontrar cavalo C4, dando um ataque descoberto aqui no bispo, bispo por A8, cavalo por A3, uma linha muito de computador, corda bamba, muito difícil do Guiri achar tudo isso, mas de fato essa seria a maneira de continuar mantendo a posição aqui equilibrada, ou seja, muito difícil, né? Muito difícil chegar numa variante como essa. Aqui são seres humanos, isso não aconteceu e o Guiri segue com um lance muito lógico, cavalo D5 criando bloqueio aqui na diagonal de Casas Claras. O problema todo não era o bispo entrando lá, vindo em C6 e tudo mais, o Guiri protegeu. E o Carlsen segue agora com torre B1. E aí, dá para continuar protegendo aqui o cavalo? Bom, o Guiri segue protegendo com dama em A5 e agora bispo por D5, capturando aqui o cavalo, E por D5 e torre por B7 aqui pelo Magnus Carlsen com uma ameaça terrível. Galera, se você perceber, a ameaça aqui das brancas é ganhar a dama. A dama tá ficando sem casa, galera. Olha que partida espetacular. O que esse Magnus Carlsen acabou encontrando aqui nessa partida? Ele simplesmente tá ameaçando ganhar a dama. A dama não vai ter como escapar. O Guiri vai para um lance bastante lógico aqui, que é o lance C5, impedindo aqui o lance bispo B4. Mais uma vez, se o Guiri fosse um computador, ele poderia encontrar o lance cavalo C3, deixar jogar bispo B4, seguir com dama por A2, sacrificando aqui o cavalo, para jogar com dama B1, cheque, depois de rei G2, dama E4 e cheque. O cavalo poderia voltar e aqui pode proteger na coluna C e vai jogar no futuro com G5, G4.
Se o Guiri fosse um computador, ele poderia, com muita luta, ainda assim as brancas teriam alguma vantagem. Como o Guiri não é um computador, ele não encontra esse recurso e vai para a melhor defesa que um ser humano poderia fazer. C5 aqui segurando aí a casa de B4. Magnus Carlsen, que agora colocou todas as atenções na ala da dama, muda tudo. Dama em F5, agora atacando aqui em F7. Olha a complicação aqui pro Guiri. O Guiri se defende agora com torre F8. Olha o tempo dos jogadores. O Guiri com 12 minutos. O Carlsen com 50 minutos. A gente tá no lance 22, galera. Precisa chegar no lance 40 para os jogadores ganharem 50 minutos a mais cada um. O Guiri já tem problema no relógio. E o Carlsen segue agora com cavalo por F7 aqui, uma pancada na posição, o cavalo protegido tanto pela dama quanto pela torre, e a ameaça da posição é jogar um cavalo H6 aqui, seguido de torre F7, por exemplo. Se fosse, vou passar a vez aqui, qualquer lance. Aqui a ameaça da posição é cavalo H6, seguido de torre F7, ameaçando aqui a torre. Se o peão capturar o cavalo, leva checkmate, não é um ataque fortíssimo, né? E aqui todo tipo de ataque tá chegando. Então a posição perigosa aqui, o Guiri tem que defender isso, ele faz o lance dama D8. Olha que legal a defesa aqui do Guiri. Se o cavalo captura a dama, eles trocam as damas e o Guiri tá no jogo, e o Guiri tá na luta. O Magnus Carlsen segue agora com D por C5. Por enquanto o cavalo dele continua protegido e ele agora abriu o caminho aqui para um peão passado e para atacar lá em F8. Posição difícil, o Guiri força agora a troca das damas com dama em F6. Você não vai querer capturar aqui em D5, o cavalo tá atacado 3 vezes. Então aqui dama por F6, G por F6. O cavalo tá atacado, mas o Magnus Carlsen quer ganhar um tempo. Então ele tira o cavalo com cheque, cavalo em F6, cheque, rei H8 e agora sim C6. Aqui tem um peão passado perigoso, tem um ataque pra cima da torre, torre de F em C8 e agora C7. E olha só, galera, essa torre do Guiri não joga. Não joga a torre do Guiri, são 2 torres aqui presas por uma torre e um peão. E uma torre e um peão valendo por 2 torres aqui. É como se o Carlsen tivesse uma peça a mais aqui nessa posição. A partida seguiu aqui com cavalo C3, bispo B2 aqui atacando o cavalo, deixando em E2, mas atacando lá em F6. Aqui D4 foi jogado. Uma ideia muito interessante do Guiri, porque se o Carlsen capturar as pretas, o Guiri pelo menos vai ter um peão passado aqui que vai dar trabalho. O Magnus Carlsen sabe disso, ele segue agora com essa manobra de cavalo em F7, cheque, rei G7 e cavalo D6 agora atacando aqui a torre. E o peão tá protegido. Posição difícil pro Guiri, o Guiri segue com rei G6, 2 minutos no relógio, tem o Guiri 40, o Carlsen, lance 31, longe ainda do lance 40. Magnus Carlsen agora joga com rei F1 aqui, olha só, protegendo o peão de E2 e tentando levar o rei para próximo do cavalo. Quem sabe ele encostar aí, ele pode realmente trocar, né? Não tem pressa, Magnus Carlsen não tem pressa de capturar a torre. A partida seguiu com rei F1, cavalo B5, agora sim forçou a captura, porque se o cavalo não capturar lá, o cavalo tá atacado, né? Então cavalo por C8 foi jogado, torre por C8 e agora A4 empurrando o defensor do peão de D4 lá para C7, cavalo por C7, bispo por D4. O que sobrou no lance 35 no final dessa história toda? Magnus Carlsen com 2 peões a mais. Isso aqui é brilhante, galera, isso aqui é brilhante e espetacular essa partida. O Guiri ainda joga cavalo E6, mas depois de bispo E3, Anish Guiri, um dos melhores jogadores do mundo, abandona aqui a partida. Uma partida espetacular aqui de Magnus Carlsen. Rumo a 2.900 de rating, Magnus Carlsen focado para cravar o nome dele na história do xadrez. Se ele chegar a 2.900 de rating, de fato, ele vai ser o único jogador a ter cravado essa marca e vai ser difícil, vai levar muitos anos para alguém conseguir, né? E se conseguir chegar nessa marca. Magnus Carlsen aqui nessa reta, nesse torneio, ainda tem mais 11 rodadas pela frente. Será que Magnus Carlsen vai conseguir chegar nos 2.900 de rating? Bom, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois olhar também como é que tá a classificação aqui do torneio, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no relatório, olha só, né? 96,1% de precisão pro Carlsen, uma precisão muito alta, 89% aqui pro Guiri. A gente vê que no gráfico realmente o Carlsen não ficou pior nunca, né? E quando ele foi para aquela ideia lá de torre por C6, aquelas coisas maravilhosas, ficou muito difícil pro Guiri, só se ele fosse um robô, né? Para conseguir se defender aí do Magnus Carlsen, né? E aqui vamos ver se a gente tem a classificação, olha só, os resultados aqui, para a gente poder acompanhar, tá bom? Então vou puxar aqui um pouquinho pro lado, olha só.
Yanduda tá na liderança junto com o Magnus Carlsen e o Guirati. São os 3 jogadores que estão com 1,5 ponto, tá bom? São os 3 líderes em 2 rodadas. Caruana, Zipenko, Dubov, Karyakin, Mamediarov, Pragnananda, Richard Laporte, Jordan Van Forest. Todos os jogadores, esses jogadores com 1 ponto aí também. 1 ponto em 2 rodadas. Lutando, muito próximos aí também da liderança. E um pouco mais atrasados aqui, o Guiri, o Nils Grandeles e o Sam Shankland, que estão com meio ponto em 2 rodadas, 1 ponto atrás da liderança. O torneio ainda tem mais 11 rodadas, dá pra buscar, mas já largou um pouquinho atrás, né? Magnus Carlsen aqui na sua busca por 2.900 de rating, tá bom? Por enquanto ele tá ganhando mais 2 pontinhos, se a gente for olhar o rating em tempo real. O Magnus Carlsen, como ele empatou a primeira, ele perdeu 2 pontos de rating. E como ele ganhou essa partida hoje, ele tá no saldo, ele tá ganhando 1.7 de rating, quase 2. Então 2.867, mais ou menos o rating atual aí do Magnus Carlsen, tá bom? Na sua busca aí por 2.900. Beleza, pessoal, é isso. A gente segue cobrindo aqui as partidas do Tata Steel Masters 2022. Convido todos vocês a acompanharem as nossas lives aí do canal Xadrez Brasil todos os dias a partir das 10 horas da manhã. Tá bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.